O vídeo de hoje é para você que adora ser feito de trouxa por um livro. A gente vai ranquear 50 obras de thriller e suspense. Bom, então, como vocês já sabem, né, o vídeo de hoje é daquela série Classificando que eu comecei no ano passado e eu gostei muito de gravar, vocês acham que gostaram de assistir, então agora voltei aqui com esse tema de thriller e suspense e pretendo fazer muitas outras listas dessa ao longo de 2021. Antes da gente começar o vídeo de fato, recados de sempre, né, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar o vídeo porque ajuda muito na divulgação e também agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você não sabe o que é o projeto e de repente quiser saber e até fazer parte, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Então, antes da gente começar o ranking, eu quero deixar alguns recados aqui, eu vou fazer algumas observações. Primeira é, thriller e suspense são gêneros que geram um pouco aí de dúvidas, né, o que é realmente thriller, o que é realmente suspense, porque existem muitas vertentes desses gêneros, né, então algumas obras acabam ficando às vezes num limbo. Então, eu sei que alguns livros que eu coloquei nessa lista geram essa discussão, mas é thriller, mas é suspense, então eu fiz o quê? Vi todos no Goodreads e o Goodreads disse que são thriller, que são suspense. Eu realmente segui esse critério, se está classificado como thriller ou suspense no Goodreads, entrou na lista. Outra coisa, não quer dizer que esses livros que estão nas últimas posições não são bons, tá? Não é uma não recomendação, é só realmente baseado na minha experiência, livros que não funcionaram pra mim, às vezes até por causa do momento. Então não deixem de ler um livro só porque ele tá numa colocação um pouco ruim nessa lista, tá? A última observação é os livros do Stephen King, que são de thriller, suspense, não estão nessa lista, porque eu tenho uma lista só de livros do King. Então eu decidi deixar tudo que é de King concentrado nessa outra lista, que em breve eu vou ter que atualizar, pra gente realmente focar em thriller e suspense como um gênero nesse vídeo aqui. Então, agora acho que sim, dei todos os recados, podemos começar com o 50º colocado, que é Você Nasceu para Isso, da Michelle Sachs. Esse livro eu queria muito ler, fiquei muito curiosa, porque ele envolve questões de maternidade, que é sempre um tema que me chama muito a atenção. E eu tava gostando no começo, e daí de repente pra mim o livro desandou. Eu não gostava de nenhum personagem, o que não é exatamente um problema, acho que é algo muito comum, né, nos livros de thriller e suspense. Mais do que isso, meu problema foi não me conectar com eles de alguma forma, não me identificar. Eu achei as situações muito extremas, né, que foram retratadas nesse livro, que não deixam de ser interessantes, mas realmente foi uma leitura que não funcionou muito pra mim, então talvez eu tenha ido com as expectativas altas demais, eu não sei, mas enfim, realmente não foi uma leitura que eu gostei. Depois nós temos A Areia Movediça, da Malin Persson Giolito, não sei como se fala, que é mais ele não é tanto um thriller, ele é mais um suspense, eu acho. Nessa história a gente acompanha a Maja, que é uma adolescente que foi a única sobrevivente de um tiroteio na escola, e ela acaba se tornando a acusada desse crime, né? E aí, então, nessa história a gente acompanha o julgamento dela, enfim, pra quem gosta de tribunal e etc. É um livro bem interessante, eu também gosto, mas esse não funcionou pra mim. Eu senti que o ritmo era muito lento, simplesmente relatava acontecimentos, sabe? Não trazia muitas reflexões sobre isso, que eu acho que até era um tema que poderia ter trazido reflexões. Enfim, eu não consegui me conectar com a protagonista. Pra mim foi realmente um livro muito morno, sabe? E eu acho que um thriller, um suspense, não pode ter muito morno, porque senão ele se torna chato. Então pra mim não funcionou, mas foi adaptado pra Netflix, né, que eu acabei também não conseguindo ver a série. E, enfim, muita gente gosta, então esse pode ser o seu caso. Depois nós temos A Corrente, do Adrian McKinty, que foi um livro bem hypado, né, que eu mesma fiquei muito curiosa pra ler. E eu gostei do livro, mas aí vem a segunda parte que eu não gostei. Achei desnecessária, e mais do que desnecessária, achei que realmente deu uma comprometida na história, porque mexeu com coisas que estavam bem colocadas ali nessa primeira parte do livro, né, então pra mim realmente acabou sendo uma pequena decepção, e eu acho que essa segunda parte realmente estragou, não estragou, mas assim, realmente comprometeu a primeira parte que o autor tinha escrito. Não era essa primeira parte algo assim, nossa, que diferentão e tal, né? Então, realmente ele é um livro, pra mim, um thriller um pouco mais mediano, mas essa segunda parte realmente foi um anticlímax, na minha opinião, e eu já vi muitas pessoas falando o mesmo. No 47º lugar, nós temos Bem Atrás de Você, da Lisa Gardner. E, na verdade, eu acho que eu fui com a expectativa errada. Eu fui com a expectativa de um thriller, e o que eu encontrei foi mais um livro policial, um suspense, um romance policial de fato.
Mas o que realmente pra mim não funcionou nessa história é que o Bem Atrás de Você, ele é um livro relativamente, não grande, mas assim, ele tem mais de 300 páginas e ele retrata um dia. Então, eu gosto muito de livros que fazem isso, que contam um dia, né? Mas realmente, eu achei que nesse caso ficou muito extenso. A gente fica cansado de acompanhar esse um dia, né, em tantas páginas. Então, pra mim, esse realmente foi o ponto e essa expectativa que eu acho que eu não fui muito alinhada para fazer essa leitura. Depois nós temos Uma Mulher no Escuro, Não Mentira. Nós temos Quem Era Ela, de J.P. Dallany, que eu gostei. Tá, foi um livro que a Intrínseca promoveu bastante, porque esse nome, J.P. Dallany, é um pseudônimo, então ninguém sabe quem é esse autor ou autora. Foi uma leitura agradável, só que o final não me surpreendeu. E eu gosto muito, pra mim, pra um thriller ser bom, um suspense ser bom, o fim tem que me surpreender. Eu tenho que me sentir manipulada durante essa leitura, é o que eu espero, né? Então, por isso que eu acabei colocando ele nessa colocação um pouco pior. Mas se você não liga de repente não ser tão manipulado, de não ser surpreendido, é uma leitura interessante. Aí sim, no 45º lugar, nós temos Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, né? Um livro nacional. Eu gosto dos livros do Rafael Montes, acho ele um autor bem inteligente, bem que sabe instigar a gente, mas eu achei que Uma Mulher no Escuro, ele tentou manipular tanto a gente que acabou que eu sentia que eu tava lendo coisas que estavam ali só pra me chocar, pra me manipular, e não porque realmente faziam parte da história, sabe? Tipo, eu não senti que elas estavam num contexto exatamente, que elas estavam tão encaixadas nesse contexto, isso me incomodou. Mas o que mais me incomodou foi que a personagem principal, a protagonista, ela sofreu um trauma muito grande, né? Porque ela viu a família ser assassinada, e é claro que isso impacta muito a vida de uma pessoa, né? Mas eu achei que a personagem é muito reduzida, muito definida a isso apenas, sabe? Depois nós temos O Homem de Giz, da C.J. Tudor, que eu sempre falo que é uma autora que eu tenho uma certa dificuldade, porque eu acho que ela se inspira demais nos livros do Stephen King, né? E em Um Homem de Giz a gente tem ali uma pegada meio It, assim, mas não chega nem aos pés. Primeiro porque é um livro muito curto, e segundo porque é uma história que acaba tomando rumos diferentes, mas a premissa ali é um pouco parecida. O grande problema de O Homem de Giz, na verdade, é que eu achei que o fim é um pouco anticlímax, né? A C.J. Tudor vai levando a gente a pensar várias coisas e de repente ela mostra o final e você fala, ué, era só isso? Então realmente pra mim não funcionou tanto, mas é uma leitura muito fluida. Eu gosto da escrita da C.J. Tudor, eu só acho que ela precisa encontrar a voz original dela, e eu acho que ela tá no caminho. Depois nós temos Codinome Villanelle, de Luke Jennings, que é um livro... Não é bem um thriller, eu acho. Ele envolve mais crime e ação, enfim, mas eu coloquei aí na lista porque também o Goodreads diz que é um thriller. Então, coloquei Codinome Villanelle, que inspirou a série Killing Eve, que eu gosto muito. Eu, inclusive, vi primeiro a série e depois fui ler e me decepcionei. Porque tanto a Villanelle quanto a Eve são personagens muito diferentes no livro e na série. Então, já começou daí que eu realmente não consegui me conectar com elas, e também já fui com aquela expectativa da série, né? O que, às vezes, é realmente um tiro no pé. Mas eu achei um livro muito corrido, de uma certa forma, ele é bem frenético, mas achei um pouco corrido demais, né, que não dá tempo da gente realmente conhecer os personagens, da gente se envolver com a história, e ao mesmo tempo muito frio, muito distante, sabe? Então, pra mim realmente não funcionou, foi uma leitura rápida, mas sabe quando aquele livro que não significa nada, que é bem esquecível? Então eu realmente não gostei muito, e é o primeiro de uma série, pode ser que depois melhore, mas sinceramente eu não tenho muita curiosidade de continuar não. Depois nós temos Confie em Mim, do Harlan Coben, que é um autor que eu sempre falo que não combina comigo, né? Então não quer dizer que ele é ruim ou que os livros dele são ruins, não é isso, é só que é um autor que constrói as histórias de uma forma que não conversa tanto comigo. Então, Confie em Mim me intrigou, me surpreendeu, me manipulou, mas as histórias do Harlan Coben são tão mirabolantes que eu, não sei, me incomoda, mas isso é uma coisa muito pessoal, assim, tipo, é realmente uma coisa minha como leitora, sabe? Eu acho que se você gosta de thriller, de suspense, você tem que ler Harlan Coben, porque ele pode, sim, te agradar, mas realmente pra mim não funcionou muito. Inclusive assisti a série dele na Netflix, né, uma delas, a Safe, e também pra mim o jeito que ele constrói o mistério e que ele resolve esse caso, tudo faz sentido e tal, mas sabe quando não bate? Então é realmente esse caso comigo e com Harlan Coben. Depois nós temos Verity, da Colleen Hoover, que eu li agora, terminei nesse fim de semana. E eu sei que esse é um que tem gente que não considera thriller e suspense, tem gente que considera, enfim, o Goodreads diz que sim, então está aqui na minha lista. E opinião um pouco impopular, talvez, não sei,
Eu gostei, tá? Eu esperava uma leitura fluida, não foi. Então isso já foi um ponto um pouco negativo. Mas mais do que isso, eu achei que tem alguns buracos no enredo que a Colleen Hoover criou. Tá? Então eu sei que ela está escrevendo um outro livro para essa série, que virou série, e talvez ela consiga consertar esses buracos que eu estou falando, mas eu acho que tem muita coisa ali que realmente não foi só uma tentativa de manipular, foi realmente buraco, sabe? Então eu não sei até que ponto ela vai conseguir corrigir isso num segundo livro, se é que ela vai, né, ter essa intenção. Então realmente pra mim não funcionou tanto, mas eu achei legal, assim, no sentido de que eu vi o estilo da Colleen Hoover ali, né, o romance, até as cenas mais hot e a intensidade dela, num contexto de suspense, numa atmosfera mais dark, então eu achei isso bem interessante. Só realmente o que me incomodou mais foram esses buracos na trama. Depois nós temos Uma Estranha em Casa, da Shari LaPena, que foi um livro que eu devorei, muito rápido, muito fluido, muito intrigante e tudo. Um final que surpreende, sim, mas sabe aquele livro que acaba... A gente não é nada marcante, sabe? Mas é um livro que eu recomendo para quem gosta do gênero e tal, foi uma leitura super rapidinha, então eu recomendo sim. Depois, no 39º lugar, nós temos A Última Festa, da Lucy Foley, que... Esse livro... Ele foi vendido assim, como uma Agatha Christie moderna. E eu acho que tem muito disso, principalmente por aquela coisa de todo mundo numa festa, e aí alguém morre, quem matou, quem morreu, enfim. Eu achei bem interessante essa construção. Você se sente num romance da Agatha Christie, ou jogando detetive, ou as duas coisas, né? Mas a execução do livro, no geral, não foi exatamente o que eu esperava. Foi um livro que eu demorei muito, assim, pra ler, pra me conectar, pra engrenar, né? Os personagens são todos bem chatos, então não tem ninguém que você vai gostar ali, e novamente isso não é um problema, mas é um ponto a menos, né? Porque você não quer saber daquelas pessoas, você quer saber quem morreu e quem matou. Então a leitura gira em torno disso, e aí como a autora traz outras coisas, acaba que às vezes pode ser um pouco cansativa essa leitura, mas eu gostei, eu recomendo, eu só realmente não iria com tantas expectativas, que é melhor você ser surpreendido do que se decepcionar um pouquinho, embora não tenha sido uma decepção esse livro, eu só realmente não gostei tanto assim quanto eu achei que eu gostaria. Depois eu tenho aqui As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton, e esse livro é uma coisa engraçada, porque eu gostei dele, porque eu gosto muito da premissa dele, e eu acho interessante que ele é um thriller que também envolve um pouco de ficção científica, então eu realmente fiquei muito dividida entre gostei ou não, né? Então assim, estou sendo sincera aqui com vocês, gostei muito do livro, da história, da premissa, do plot, mas não gostei tanto da experiência de leitura em si. No 37º lugar, nós temos O Que Aconteceu com Anne, da C.J. Tudor também. Não é um livro ruim, tá? Apesar de o fim ser um pouco esquisito, não é um livro ruim, mas ele lembra muito um outro livro do King, que eu nem vou falar qual é, porque eu até considero spoiler, porque se você ler O Que Aconteceu com Anne, você vai saber mais ou menos o que aconteceu nesse outro livro do King também, então eu nem vou falar qual é. Mas enfim, isso me incomodou muito mesmo, porque é diferente de O Homem de Giz, que você sente uma inspiração em It, né? Em O Que Aconteceu com Anne eu senti quase uma cópia, assim, realmente muitos elementos parecidos com esse outro livro do King, então isso me incomodou, mas novamente, não é um livro ruim, ele é bem escrito, ele é bem fluido, bem intrigante, mas essa falta de originalidade me incomodou. Depois nós temos Uma Mentira Perfeita, da Lizzie Scottolini, que é um livro que quase ninguém fala, mas eu gostei bastante, me surpreendeu bastante, eu não esperava muito dele, mas me surpreendeu bastante porque... O que eu posso falar que não vai ser nada comprometedor? Enfim, a autora manipula muito bem a gente durante essa história, a gente passa um tempo ali, uma metade da história pensando numa coisa, com certeza dessa coisa, e a gente descobre que não era isso. Recomendo esse livro, que considero subestimado. Depois nós temos A Irmã, da Louise Jensen, que foi uma leitura que eu gostei também, mas que também não achei nada demais, porém é aquela leitura, aquele thriller que a gente lê rápido, que a gente lê fácil, que a gente fica intrigado, que a gente é manipulado, enfim, tem todos os ingredientes que a gente quer num thriller, num suspense, um final, né, inesperado, enfim, então gostei também. Aí aqui a gente tem agora um combo de Rafael Montes, né? No 34º lugar temos Dias Perfeitos, que eu li em 2015. Eu não sei como eu encararia esse livro se eu lesse ele hoje, tá? Mas em 2015 eu gostei. Achei interessante, achei intrigante, achei fluido. Achei legal que ele é narrado do ponto de vista do vilão, né? Então isso eu gostei bastante, mas repito, não sei como eu encararia esse livro hoje. Depois nós temos Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes com a Ilana Casoy, que foi um livro que eu gostei.
embora a Verônica do livro seja difícil, né? É uma dificuldade se conectar com ela, eu não consegui, né? Então isso realmente prejudicou a minha leitura nesse caso. Gostei bem mais da série, justamente porque eles deram uma repaginada na personagem da Verônica, mas foi uma leitura que eu gostei. Aí temos Jantar Secreto, que eu li em 2017 e eu gostei, mas eu sei que depois, algum tempo, sei lá, um ano por aí, ou até quando saiu a série da Verônica, começaram a falar que era um livro que tinha algumas coisas gordofóbicas e tal. Então, sinceramente, em 2017 eu não prestava atenção nessas coisas, então eu não sei dizer. Se eu relesse ou lesse hoje pela primeira vez, com certeza eu prestaria atenção nisso, né? Mas como na época eu não me ligava nessas coisas, eu realmente não posso dizer aqui se é isso, se não é, o que eu acho, enfim. Mas como trama, como enredo, né? Eu gostei bastante, achei bem original e achei que traz algumas reflexões para nossa vida real, sabe? Então eu achei isso bem legal. E, enfim, temos Suicidas, que eu acho que é o melhor livro do Rafael Montes, né? Também tem muita coisa pra chocar e tal. Novamente, não sei como eu encararia a obra inteira do Rafael Montes hoje, se eu lesse hoje pela primeira vez, tá? Então, não sei, pode ser que tenha alguma coisa aí que não faça mais sentido pra mim. Mas em 2016 ou 2017, quando eu li, eu achei bem interessante, né? Falar de um suicídio coletivo é bem intrigante, então ficam aí essas recomendações com essas ressalvas que eu fiz. No 30º lugar, nós temos Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben, que foi o primeiro livro que eu li do autor, e eu gostei bastante. Nossa, eu fiquei louca com esse livro, com a premissa, porque a premissa é que a mulher, a esposa do personagem principal, morreu, e de repente ele recebe uma carta, um e-mail, enfim, alguma coisa dela, e aí ele começa a acreditar que ela tá viva. E aí ficamos o tempo todo, então, está viva ou não, o que aconteceu com essa mulher. E eu fiquei doida com esse livro, porque eu queria muito saber, mas como eu falei no Não Confie em Mim, ou confia em mim, né? Esse jeito realmente do Harlan Coben estruturar as histórias dele e resolver os mistérios que ele cria, não é pra mim. Mas é um livro muito intrigante, então fica aqui a indicação. Aí nós temos, cadê? Me perdi aqui na lista. 29º lugar, O Desaparecimento de Stephanie Meyer, do Joel Dicker, que é um autor que eu gosto muito. E eu gostei desse livro. Ele é mais um romance policial, tá? Não é thriller, é mais um romance policial. Tem investigação e tal. Mas eu me arrastei um pouquinho durante a leitura, tá? Então não é o meu preferido dele, mas eu gostei. E se você está procurando um romance policial, mais um suspense, né, com crime, investigação e tal, do que um thriller, esse é uma boa pedida. Aí temos Entre Quatro Paredes, de B.A. Paris, que foi um livro que eu devorei, eu não conseguia largar. Eu li em um dia porque eu não conseguia largar, então ele é muito intrigante. Mas eu achei, o final não me agradou, eu não gostei muito, achei um final muito simplório, tá? Então eu só vou falar isso porque senão eu vou entregar demais. Acho que um bom thriller, ele tem que instigar a gente, né? E quando um livro instiga a gente acaba devorando. Então, esse é um dos critérios que eu penso quando eu penso em thriller. E por isso, então, que eu indico Entre Quatro Paredes, porque o final é ok, é só que foi um pouco mais simples do que eu esperava, e isso acabou me incomodando, mas eu gostei dessa leitura também. Aí depois nós temos, 27º lugar, As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, que esse sim, eu achei que é um pouco mais original do que os outros. Fiquei feliz em ler esse livro, fiquei feliz em gostar dele, porque como eu disse, a C.J. tem uma escrita boa, ela tem, eu acho que eu vejo um potencial nela, mas eu acho que falta essa originalidade. E eu acho que em As Outras Pessoas ela encontrou isso, e espero que no novo dela, que eu esqueci o nome agora, ela consiga exercitar isso ainda mais. Depois nós temos Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, que não é exatamente um thriller ou um suspense, mas ele tem uma pegada de thriller, e é um livro também difícil de falar sobre, porque qualquer coisa pode ser um spoiler. Ele é um livro muito intrigante, que deixa a gente muito curioso para saber o que está acontecendo. Eu também li super rapidinho, e esse é um que eu fico um pouco em dúvida se é um thriller ou não, mas enfim, ele tá aqui. E, como eu falei, é uma leitura bem rápida, e eu não posso falar o motivo pelo qual eu mais gostei dele, porque seria spoiler, então só vou dizer que eu curti. Se você leu, se você assistiu ao filme, né, a adaptação na Netflix e não curtiu, eu até recomendo você ler o livro, porque eu acho que eles se complementam muito bem. Eu não acho que o filme funciona tão bem sozinho. Acho que é um filme que funciona quando você também leu o livro. Então fica aqui essa dica. Depois nós temos O Colecionador, do John Fowles, que é um clássico, e não foi uma leitura que eu amei, tá? Foi uma leitura que me deixou cansada em alguns momentos, eu confesso, mas eu acho uma leitura muito importante, um livro muito importante, a gente refletir
né, sobre o quanto nós culpamos as vítimas. No caso, a gente tem a Miranda que foi sequestrada por um stalker, né, é basicamente isso. E aí ele vai narrando ali ela presa no cativeiro, também tem alguns trechos dos diários dela, enfim. Então eu acho que é um livro pra gente pensar sobre como a gente culpa as vítimas por serem, né, as mulheres vítimas por serem abusadas, por serem, né, sequestradas, enfim. Então eu acho que é um livro muito importante pra gente pensar sobre isso, pra gente parar de procurar formas de justificar esses abusos, essas violências que as mulheres sofrem, tá? Eu acho muito importante por causa disso. Aí nós temos Quando a Luz Apaga, do Gustavo Ávila, que também é um romance policial, mais um romance policial, assim, com suspense, que eu gostei bastante. Ele não é frenético o tempo todo, a primeira metade é um pouco mais parada e aí a segunda ganha um pouco um ar assim de thriller. E o que eu gostei muito nesse livro, além da parte do crime, do mistério, é que ele é um livro que traz algumas questões sociais, principalmente a questão da invisibilidade em que as pessoas em situação vulnerável vivem, né? Então acho que esse livro faz a gente pensar bastante sobre isso. Eu gostei muito dessa crítica social que o Gustavo embutiu nesse romance policial. Em 23º lugar nós temos Mortos Não Contam Segredos, da Karen McManus, que eu gostei. Mas enfim, porque eu amo muito essa mistura de thriller com o Young Adult, eu adoro, e a Karen faz isso muito bem. Então eu curti essa leitura, mas assim, não foi memorável. Ele tá aqui realmente porque eu amo essa mistura entre Young Adult e thriller. Aí temos Deixei Você Ir, da Claire McIntosh, que era um livro que eu não dava nada, confesso, e realmente me surpreendeu. Ele é um livro que manipula muita gente, que também tem essa questão da maternidade, como eu falei no começo do vídeo, é uma questão que sempre me chama atenção e que eu gosto muito de acompanhar em thrillers também. Então já tem esse ponto positivo e esse livro realmente me surpreendeu no final. Eu não estava esperando o fim, então eu fiquei bem... eu gosto muito, né, de me sentir feita de trouxa com esses livros, então eu gostei bastante desse livro. Aí temos Rede de Sussurros, da Chandler Baker, que é um thriller, tá? Envolve crime, investigação e tal, mas eu não sei bem se ele deveria ser vendido dessa forma, porque muita gente acaba se decepcionando com essa leitura por ir esperando um thriller, aquele thriller frenético e tal, que manipula, não sei o quê, e não encontrar exatamente isso, mas é um livro muito importante também, porque fala sobre, né, a união das mulheres em relação aos abusos, aos assédios que a gente sofre em ambientes de trabalho, né, e também a questão da desigualdade de gênero, enfim, é um livro que traz esses temas muito bem para esse ambiente de thriller e tal, mas que realmente não é aquela leitura frenética que você vai ficar enlouquecido querendo saber o final. Tem as suas manipulações e tem o crime, você quer saber o que realmente aconteceu e tem surpresas, mas ele não tem uma estrutura tanto de thriller, não tem esse ritmo tanto de thriller, então já fica aqui o meu aviso sobre isso, mas foi um livro que eu gostei bastante. Em 20º lugar temos O Impulso, da Ashley Aldrain, que foi um que eu li esse começo de ano, tem vídeo aqui no canal, e eu gostei bastante desse livro. Tem gente também que acha que não é tanto um thriller, eu considero um thriller emocional, porque ele não tem exatamente um crime, um mistério, alguma coisa assim, mas ele tem aquela atmosfera, sabe? Tipo, instigante, meio opressora, enfim, então eu acho que ele é um thriller emocional, eu consideraria ele assim, e o Goodreads diz que é thriller, então é thriller, mas foi um livro que eu gostei bastante, apesar de ter sido diferente do que eu imaginava. Eu achei que ele traria mais questões sobre a maternidade no geral, como eu posso dizer, acho que eu posso dizer assim, mas ele traz questões sobre a maternidade em uma situação muito específica, tá? O que é interessante, eu acho que funciona muito bem nesse gênero, mas eu esperava outra coisa, eu esperava alguma coisa menos específica, só por isso, assim, essa ressalva que eu faço, porque eu acho que muita gente também esperava isso, também esperava esse clima mais de thriller, de repente algo realmente um crime, assim, e não é o caso. Ele é um pouco mais reflexivo, né, do que um thriller no geral, que eu acho que é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo, dependendo da sua expectativa, pode ser um ponto meio negativo, algo que deixa um pouco a desejar. Como eu falei, tem vídeo aqui no canal, então eu falei muito mais sobre isso nesse vídeo. Seguinte, eu fui editar o vídeo e percebi que eu pulei uns 3 livros, então tô fazendo esse remendo aqui. Bom, um que eu pulei, 19º lugar, A Garota no Trem, da Paula Hawkins. É um livro que manipula muito a gente também, que faz a gente pensar uma coisa em um capítulo, outra coisa no outro, que traz aquele narrador, no caso narradora, não confiável, né? Que é também uma das marcas registradas do gênero, e eu acho que a Paula Hawkins fez isso muito bem, então eu gostei muito dessa leitura. No 18º lugar, eu pulei A Mulher Silenciosa, da A.S.A. Harrison,
que é um livro que muita gente compara com Garota Exemplar, porque traz também essa questão do casamento, da relação a dois, enfim, e eu também acho que lembra, assim, um pouco Garota Exemplar nesse sentido, mas também tem outra proposta. E uma coisa que eu achei legal é que A Mulher Silenciosa traz essa questão do relacionamento, né, do casamento, e também traz uma análise dessa personalidade desse casal, também respaldado pela psicologia. Então foi um aspecto que eu gostei bastante nesse livro. Em 17º lugar, nós temos A Outra Senhora Parrish, da Liv Constantine, que na verdade são duas irmãs que assinam com esse pseudônimo, e esse livro também é daquele que, assim, ou ele te manipula muito e te surpreende bastante no final, ou se você sacar o que está acontecendo mais ou menos ali na metade do livro, você vai usar a segunda metade para realmente entender como que aquilo realmente aconteceu. Então eu acho que é um livro que meio que não tem erro, sabe? Mesmo que você adivinhe e não caia tanto nessa manipulação das autoras, você vai aproveitar também esse segundo momento do livro. E no 16º lugar, Um de Nós Está Mentindo, né? Mais um da Karen McManus, que também traz essa mistura de young adult com thriller que eu falei, que eu gosto bastante. E esse livro ele é interessante porque ele traz um desses alunos aí, acho que são 5 alunos, um deles morreu e a gente precisa saber, né, descobrir quem foi que matou esse um aluno, né? Essa é a premissa da história. Mas essa também é uma história que traz outras questões, que eu também não vou entrar em detalhe aqui, porque eu até considero meio spoiler. Então é uma leitura, né, viciante desse lado do thriller, mas que também tem aí algumas discussões interessantes que podem nascer dessa história. Depois, 15º lugar, nós temos There's Someone Inside Your House, da Stephanie Perkins, que não foi publicado no Brasil. Mas vai ter série na Netflix ou no Prime, agora eu não lembro. Então, quem sabe, a esperança intrínseca traz a Stephanie Perkins aí também com esse thriller com o young adult, como eu falei, uma mistura que eu gosto muito. E eu achei esse livro muito legal, porque ele tem esse lado do thriller, mas ele também tem um lado de um certo terror, porque a gente acompanha ali um assassino, né, que num estilo meio Pânico, assim, que a gente não sabe quem é, e o livro gira justamente em torno disso. Então, é essa mistura de thriller com young adult, com essa pegada Pânico, sabe? Então, eu gostei demais desse livro, tô muito curiosa pra ver como que vai ser a série. 14º lugar, nós temos No Escuro, da Elizabeth Haynes, que é um livro bom, mas aqui eu vou deixar um aviso de gatilho, tá? Porque a gente acompanha aqui uma mulher que começa a sofrer de toque depois de sofrer abuso emocional e tal. Então ele é um livro muito forte, muito mesmo. Eu fiquei realmente mal com essa leitura, então é um livro muito bom, mas ele é muito aflitivo. Então se você tem alguma questão com isso, enfim, já fica aqui o aviso de gatilho, ou pra você ler em um momento em que você esteja bem, tá? Porque ele é daqueles livros que derrubam a gente. Pra gente saber justamente que é um caso que existe na vida real, né? Que é a história real de muitas mulheres. Depois nós temos O Sorriso da Hiena, também do Gustavo Ávila, que eu gostei bastante. Eu li em 2016, no começo de 2016, é um livro que eu quero reler. E eu gostei porque ele também, mais uma vez, né? O Gustavo traz essa questão aí de thriller, de romance policial, mas ele trouxe também reflexões, né, morais, dilemas pra gente pensar, pra gente aplicar na nossa vida, o que a gente faria, né, realmente pensar nesse lado mais existencial, né, de moral mesmo, né, da situação. Então foi um livro que eu gostei muito também. 12º lugar, temos A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joe Dicker. Também é um livro que eu não sei como seria hoje pra mim, por ele envolver um quase romance, uma história de amor, né, entre um homem de 34 anos e uma menina de 15. Em 2015, quando eu li, eu não pensava muito sobre isso, tipo, não era uma problematização que eu fazia, então eu realmente não posso dizer como seria hoje pra mim reler esse livro, né, por essa questão aí. Mas na época eu gostei muito, tá, em relação, ele é mais um romance policial do que um thriller, então em relação ao crime, a resolução desse crime, a questão investigativa e tal, foi um livro que eu gostei muito. Tem série, né, na Globoplay, que, enfim, não amei, assim, porque eu acho que não foi tão bem produzida, mas no geral eu gostei. E é até fiel e tal, então fica aí a dica pra quem de repente não quiser ler, mas também fica o aviso aí que tem essa história de amor entre o homem e a menina de 15 anos. E eu acho que é algo polêmico, embora eu acho que o Joe Dicker não tenha romantizado essa situação, tá? Mas como eu disse, eu li faz muito tempo, então eu não posso dar minha opinião
100% nessa questão. 11º lugar, Bela Maldade, da Rebecca James, que é um livro que eu gostei muito e que eu acho que tinha que ter outra capa, porque essa capa engana a gente acha que com esse nome a gente pensa que é algo que não é. Ele é um thriller bem dark, assim, tragédias, né, tem uma perseguição, uma psicopatia rolando, então foi um livro que eu gostei muito e que me surpreendeu, porque justamente por causa do título e da capa eu esperava alguma outra coisa, que eu não sei exatamente o que era, mas eu encontrei esse thriller muito bem escrito e que me envolveu muito, que me intrigou muito e que me manipulou, que me revoltou, então foi um livro que me trouxe muitas emoções. Aí, começando o top 10, 10º lugar, nós temos Até Você Ser Minha, da Samantha Reis, que também é um daqueles livros que deixam a gente, assim, super no chão com a reviravolta. Eu fiquei, pelo menos, né? Também trata de questão de maternidade, tá? Então é mais um thriller aí que tem essa pegada de maternidade que eu gosto. Enfim, não tem muito o que falar, porque esse livro realmente, ele é todo feito na base da manipulação, então eu prefiro não falar muito, mas só dizer que realmente me surpreendeu e que foi uma história que eu gostei muito de ler. Depois nós temos Recursão, do Blake Crouch, que eu acho que esse também é mais um que tem gente que não vai considerar thriller. Eu mesma não considero super thriller, mas eu acho que ele tem uma pegada, assim, frenética e tal. Então eu coloquei na lista porque eu amo Blake Crouch e eu nunca canso de indicar ele. Então eu aproveitei e coloquei aqui. Mas, não sei, agora eu tô até repensando. Mas é um livro muito bom, que trata de realidades paralelas, fala muito da questão da lembrança, da importância da memória, né? Como a gente é feito dessas lembranças. Então foi um livro que eu gostei muito e que traz essa questão da ficção científica, que traz essa pegada um pouco de thriller, suspense, tem uma ação e tem também questionamentos existenciais. Então é um combo, assim, que eu gosto bastante. No 8º lugar temos Battle Royale, do Ko Shun Takami, que esse já é um thriller com mais ação, né? Muita gente dizia que a Suzanne Collins se inspirou em Battle Royale quando escreveu Jogos Vorazes, e realmente são histórias parecidas. Tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, que foi o primeiro que eu gravei lá em 2015, então não reparem em tudo, né? Mas enfim, a comparação ainda é válida. E foi um livro que eu gostei bastante, né? Ele também parte dessa premissa de colocar pessoas jovens ali, né, numa ilha, e o único sobrevivente vai ser o ganhador dessa gincana. Então essa é a premissa, e assim, é um livro de trincar os dentes, sabe? Principalmente no final eu fiquei, assim, absolutamente louca e realmente muito impactada com tudo que acontece ali nas páginas finais. É um livro que eu até quero reler. No 7º lugar, nós temos Matéria Escura, também do Blake Crouch, que é mais um que eu acho que também divide opiniões em relação a ser ou não ser um thriller, e eu gosto mais de recursão, mas eu coloquei Matéria Escura mais pra frente nessa lista porque eu acho que ele é realmente mais thriller do que o recursão, sabe? Ele também tem essa questão da ficção científica, tem uma questão de multiverso, realidades paralelas, enfim, também tem um lado mais emocional e também de questões existenciais e tal, um livro bem completo, mas ele tem esse lado mais frenético do thriller do que o recursão. Então eu coloquei ele aqui, eu realmente considero ele um thriller, apesar das controvérsias que podem existir. No 6º lugar nós temos Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que é um grande thriller, uma história que realmente manipula a gente, né? A gente fica realmente muito... Cada capítulo que passa a gente pensa uma coisa sobre a situação, e eu gosto muito disso, né, nesses thrillers e suspenses e tal. Enfim, é uma história que não tem muito o que falar porque é isso, né, manipulação em todos os capítulos, a gente vai descobrindo coisas novas, mas uma coisa que eu gosto muito nesse livro é como ele também fala sobre relacionamento, né, ali com esse casamento estranho de Amy e Nick Dunne, a Gillian Flynn acaba falando também bastante sobre a relação a dois, né, meio que nas entrelinhas e tal, então eu gosto muito disso também, para além do mistério, de quem é o culpado, o que aconteceu, enfim, planos mirabolantes, mas esse é um livro que eu gosto bastante. No 5º lugar nós temos Lugares Escuros, também da Gillian Flynn, e na verdade assim, eu até hoje não decidi qual que eu gosto mais, Lugares Escuros ou Garota Exemplar. Então eu coloquei eles coladinhos aí porque meio que tanto faz, né? Fiquei realmente surpresa com o fim, eu não esperava aquela resolução, aquela revelação, então eu gostei muito de ser manipulada mais uma vez pela Gillian Flynn, e é isso, foi um livro que eu gostei bastante e que foi o último que eu li dela, né? Então eu já tava com a expectativa de Garota Exemplar e tal, então ele ter realmente meio que empatado com Garota Exemplar significa bastante. No 4º lugar nós temos Psicose, do Robert Bloch, né, que é um livro que tem esse lado do thriller, do suspense, que tem o lado do terror, que tem outras questões ali, enfim, que eu gostei muito, que era um livro que eu queria muito ter lido sem saber
a reviravolta, mas eu já tinha assistido ao filme, né? Então eu já sabia qual era a reviravolta. Mesmo assim, eu gostei muito da forma como Robert Bloch construiu essa grande reviravolta, né? Essa grande revelação. E eu achei muito interessante, muito inteligente, ainda mais quando a gente pensa que é um livro de 1959, eu acho. Então, pensar nessa reviravolta, né, em 1959 é ainda mais impactante. É um livro que eu recomendo bastante, né? Principalmente para quem não conhece a história de Psicose. Com certeza vai ser uma surpresa, é um livro que eu gosto muito. O terceiro lugar nós temos Baseado em Fatos Reais, da Delphine de Vigan, que é um thriller muito subestimado, infelizmente, né? É uma história em que ficção e realidade ali se misturam e eu amo quando as histórias fazem isso e quando fazem isso bem feito, né? Porque a gente realmente fica pensando, mas será que é verdade? Será que é mentira? O que será? Quanto dessa história é real? E esse livro faz exatamente isso com a gente. Eu gostei muito, me surpreendeu bastante. E é o tipo de thriller que deixa a gente com aquela impressão física, sabe? De estar sendo seguido, observado, enfim. E eu gosto disso quando eu leio thriller, né? Porque eu acho que é uma das intenções, talvez, do autor fazer isso com a gente, trazer essa sensação para a vida real. Então, eu gosto muito de Baseado em Fatos Reais. Segundo lugar, A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, que foi um livro que eu fui ler assim, pensando, mais um thriller legal, bacana. Mas eu fui totalmente feita de trouxa, eu confesso. Foi inclusive uma reviravolta que eu fiquei desmaiada. E aí eu voltei pra ver se eu que tinha sido idiota ou se eu realmente fui muito bem manipulada. E eu vou ficar com a opção de que eu fui muito bem manipulada. Então foi uma sacada bem inteligente do autor aí pra construir essa reviravolta. Então foi realmente um thriller que eu gostei bastante, que foi tudo aquilo que eu acho que um thriller tem que ser, né? Instigante, manipulador, ter essa reviravolta doida, fazer a gente devorar, né? Então eu acho que realmente foi tudo que eu espero de um thriller. E no primeiro lugar, nós temos Por Trás de Seus Olhos, de Sarah Pinborough, que é um livro que agora tá em alta, né? Porque saiu a série da Netflix, que inclusive tá muito boa também, tá bem fiel. E esse livro é o seguinte, é um thriller, tá? Mas eu sei que ele é meio ame ou odeie, justamente por causa da reviravolta. Não posso falar muito sobre ela, porque qualquer coisa nesse caso é um spoiler ou é uma pista que você vai acabar seguindo e isso pode comprometer a sua experiência de leitura. Então eu não vou falar muito, não posso falar o que é esse elemento no final, que pode incomodar algumas pessoas, que enfim, pessoas vão amar e outras vão odiar, mas fica essa dica. Vá com uma expectativa, mas não vá com muita expectativa, porque pode ser que você não goste do final, você não goste dessa resolução que a autora vai dar, mas pode ser que você ame, eu espero que você ame, porque eu realmente gostei bastante. É um livro que eu li em 2017 e desde então eu indico assim pra todo mundo, que quer um livro, né, que seja um final desmaiante, que eu falo. E agora eu reli, né, por causa da série, pra assistir a série e continuo amando. Então eu continuo recomendando, mas eu faço realmente essa ressalva de que pode ser que esse elemento final não te agrade, tá? Mas eu espero que você goste, espero que no mínimo seja uma leitura agradável, porque ele é intrigante, ele deixa a gente curioso, ele também traz ali algumas pequenas questões que a gente pode refletir também, enfim, eu não vou falar muito porque eu não quero entregar, mas é um livro que eu considero uma boa leitura de qualquer forma, né? Então fica aqui essa recomendação desse primeiro lugar, desse ranking de 50 livros de thriller e suspense. Ufa, cansei aqui de falar. Bom, não falei muito sobre cada livro, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então só realmente dei uma pincelada aí em por que eu gosto ou não gosto tanto desses livros, mais ou menos o que vocês podem esperar dessas histórias. De qualquer forma, tem indicação pra caramba. E se vocês quiserem algum outro detalhe, saber mais sobre algum desses livros, vocês podem me perguntar aqui nos comentários que eu respondo. Me conta se você já leu algum desses livros, acho que sim, né? 50 livros é muita coisa. E me conta também qual o seu favorito do gênero, né? De thriller e suspense. Agradeço muito a você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, espero que você consiga pegar boas dicas. Se você for ler algum desses livros por indicação minha, depois que você terminar, me conta o que você achou. E eu fico por aqui, então. Peço mais uma vez para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.